Então vocês aí do YouTube, mais uma vez, estou gravando a segunda parte da nossa live, beleza? Ontem nós corrigimos até a questão 16, então hoje eu vou dar continuidade aí da 17 até a 50 com fé em Deus. Vamos lá. Pintou o cabelo, mas não, misericórdia, nunca mais vou pintar cabelo, mano. Eu já sou feio. Aí o professor Arthur Conde, siga meu irmão lá, vai estar gravando aí regimento interno do TJ aqui na termo de posse. Tamo junto, meu irmão, você é o cara. Vamos nessa, oficial de justiça do TJ, já foi aprovado aí em incontáveis concursos e é isso aí. Muito bem, então vamos nessa. Manda beijo pros bebês. Juju, Rafa, papai ama vocês, tá bom? Daqui a pouco papai tá em casa, fritando no 12, como nós sempre fazemos, enlouquecendo a mamãe, né? Esse é o nosso objetivo, né? Deixar a mamãe maluca, brincadeira. Vamos lá, pessoal. Então, sem maiores delongas, vamos para a questão 17. Hoje eu vou terminar essas questões aqui, ou eu não me chamo Orlando Bosta. Não, brincadeira, eu já mudei o nome já para não ter problema. Né? Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui, questão 17. Vamos nessa? Pela teoria dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados de segunda geração. E entre eles incluem-se a educação. Ficou um errinho aí. Saudade não. Saudade eu só tenho da minha esposa. Né? É saúde, corrijam aí na questão, né? Não é saudade, é saúde, é porque eu sinto tanta saudade de você, amor, que até a questão eu errei aqui. Saúde, segurança, previdência social, transporte, alimentação, entre outros. E aí a questão está correta, né? Quando nós falamos de direitos sociais, nós temos que lembrar que os direitos sociais, econômicos e culturais são direitos de segunda geração ou segunda dimensão. Agora, o grande detalhe aí inerente a essa questão do direito social, infelizmente, é memorizarmos, né, eu não sei qual colocá-los para participar, desculpa. Não sei. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Só vou colocar meus filhos aqui rapidão, quer ver? Então vejam bem. Então, o mais importante aqui nessa situação toda é lembrarmos quais são os direitos sociais elencados no artigo 6º, beleza? E aí, infelizmente, pessoal, aqui não tem fórmula mágica. Nós vamos ter que tentar memorizar os 11 direitos sociais elencados no artigo 6º. Vamos lembrar quais são? Educação, saúde, segurança, lazer, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, alimentação e o transporte. Esses são os 11 direitos sociais previstos lá no artigo 6º da Constituição. Não posso esquecer que esses direitos sociais que estão ali, eles figuram diante de um rol meramente exemplificativo. Só para você ter noção, quando nós promulgamos a Constituição no dia 5 de outubro de 88, nós não tínhamos 11 direitos sociais. Na verdade, 3 deles entraram com o tempo. Entraram com o tempo quem? A alimentação, né, o transporte e a moradia. A ordem foi moradia, emenda 26, alimentação, emenda 64 e o transporte com a emenda 90 de 2005. Então, de 2015. Então, nada impede que futuramente outros direitos sociais venham ser acrescidos aí no artigo 6º. Beleza? Então, a questão 17 aí, para quem está entrando agora, está correta. Porém, você vai só fazer uma correçãozinha aí. Tem uma errata aí. Né? Não é saudade, é saúde. Beleza? Então, 17, correto. 18. Embora a Constituição Federal estabeleça como destinatário dos direitos e garantias fundamentais tanto os brasileiros quanto os estrangeiros residentes no país, a doutrina e o STF entendem que os estrangeiros não residentes, como os que tiverem em trânsito no país, também fazem jus a todos os direitos, garantias e ações constitucionais previstas no artigo 5º. A questão, ela estava quase perfeita, né? De fato, quando você pega o artigo 5º, ele fala ali expressamente no caput, brasileiro e estrangeiro residente no país. Todavia, esse caput do artigo 5º, ele sofreu uma mutação constitucional. O que é uma mutação constitucional? É quando nós alteramos a forma de interpretar o texto, porém, o texto ele fica intacto. Então, até hoje, o texto está o mesmo, né? Só que nós alteramos a forma de interpretá-lo. Nós demos ao caput do artigo 5º uma interpretação ampliativa. Ou seja, hoje, além de brasileiros e estrangeiros residentes,
os estrangeiros não residentes e também as pessoas jurídicas, elas fazem jus aos direitos ali previstos. Porém, a questão tem um problema. Ele colocou todos. Não. Entenda. Falei isso na live de ontem, né? O direito fundamental, estou falando do gênero mesmo, ele sempre tem que estar compatível com a minha natureza. Nós temos direitos individuais que são compatíveis apenas com nacionais. Né? Nós temos direitos individuais que são compatíveis com todos. Por exemplo, um caso que nós até falamos ontem, a ação popular. A ação popular é um remédio constitucional que somente cidadão tem direito de pleitear. Né? E quando você pega o artigo 14, você aprende que o estrangeiro, ele é o quê? Ele é inalistável. Né? Ele não pode tirar título de eleitor porque o estrangeiro ele não tem vínculo político com o nosso Estado. Então, o estrangeiro, por exemplo, ele não pode entrar com uma ação popular. Beleza? Agora, só cuidado com um detalhe aqui para fazer um adendo. Estrangeiro e habeas corpus. Um estrangeiro pode entrar com ação de habeas corpus? Indubitavelmente, pode sim. Só que você vai ter que tomar cuidado com uma jurisprudência do Supremo. Tem uma decisão do Supremo que fala que para que um estrangeiro possa entrar com ação de habeas corpus, obrigatoriamente ele deve redigi-la em língua portuguesa, que é o idioma oficial da nossa República, de acordo com o artigo 13. Ok? Então, estrangeiro pode entrar com ação popular? Ou com ação de habeas corpus? Pode. Agora, se ele falar diante de todo e qualquer caso, em qualquer situação, errado. Porque aí o estrangeiro ele tem que redigi-la em língua portuguesa, ainda que o magistrado ele conheça do seu idioma. Isso, inclusive, foi cobrado na última prova do CNJ. Na verdade, última e única, né? Até hoje só tivemos um concurso aí para o Conselho Nacional de Justiça. Então, a questão 18 ela está errada por conta apenas do todos. Se você tira o todos, a questão fica perfeita, ela fica impecável. Ok? Questão 19. Pessoal, lembrando, qualquer dúvida posteriormente, vocês podem mandar aqui no direct, beleza? Ah, professor, tal situação, tem como explicar aqui? Eu tenho o maior prazer em ajudá-los aí nessa empreitada de vocês, nessa vida de concurso, beleza? Então, não se preocupem, beleza? Então, pode me chamar lá no privado que eu vou resolver aí as questões sem problema algum. 19. A Constituição Estadual pode dar interpretação ampliativa ao conceito de segurança pública dado pela Constituição Federal, a fim de incluir entre os órgãos encarregados dessa atividade a chamada Polícia Penitenciária, a cargo da qual deve estar a vigilância dos estabelecimentos penais. Errado. Tamo junto, meu irmão. Josué, tamo junto. Um grande abraço. Obrigado aí pela participação. Valeu? Então, pessoal, a questão 19 está errada por quê? O rol de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição, ele é um rol taxativo. Então, o Estado, o município, ele não pode dar uma interpretação ampliativa nesse conceito aí, né, desse rol de segurança pública. E aí, eu não tenho como deixar isso passar batido. Vocês que almejam aí fazer concursos de carreiras policiais de uma forma geral, Polícia Civil, tanto escrivão quanto agente, DPEM, Polícia Federal, qualquer concurso de segurança pública. Pessoal, é batata. Todo concurso de segurança pública, ele exige o artigo 144. Pessoal, e detalhe, o artigo 144 é muito tranquilo. Dificilmente você pega um concurso de segurança pública que não tenha uma questão do artigo 144. Ok? Agora, o que você tem que fazer ali? Infelizmente, memorizar, pessoal. É um artigo muito pequeno. E aí, eu sempre gosto de explicar para meus alunos. Tente memorizar, principalmente, você que for fazer o concurso da PCDF, as atribuições da Polícia Federal. E eu vou te explicar o porquê. Geralmente, ele pega as atribuições da PF e insere nas competências da Polícia Civil. Até porque vocês estão estudando a lei específica da Polícia Civil e vocês estão com muitas atribuições na cabeça. Né? Então, geralmente, ele pega essas atribuições da PF e coloca no âmbito da Polícia Civil. Professor, por que atribuições da PF especificamente? Ei, se você pegar o artigo 144, quem mais tem atribuição ali? A Polícia Federal, né? Os demais geralmente está ali apenas em um inciso pequeno, fácil. Então, por favor, mais uma vez vou repetir, vocês que forem fazer concurso especificamente de carreiras policiais, não leiam o artigo 144. Você vai engolir
o artigo 144, porque dificilmente você vai pegar alguma prova de segurança pública que não tenha pelo menos uma questãozinha do artigo 144. Combinado? Tranquilo até aqui? Tá tranquilo? Tá beleza? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma reclamação, alguma indagação da vida? Manda aí, tô aqui justamente para vocês, ok? Então vamos nessa, porque aqui sextou, meu irmão. Aqui sextou com o ouro da Bahia. Aqui não tem mandioca. Vamos nessa. Próxima questão. Questão 19, então? Errado. Agora, essa 20 aqui, ela pega muito mandioca. Quer ver? Olha o que a 20 ela coloca. Ela coloca assim. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercido para a preservação da ordem pública e da incolumidade. Incolumidade é manter são e salvo, né, das pessoas e do patrimônio, por meio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Militares e Corpo de Bombeiros Militares. A questão está perfeita. Professor, mas espera aí. Acabamos de ter uma emenda aí que acabou acrescentando também a Polícia Penal no rol da segurança pública. Ele omitiu a Polícia Penal dessa questão. E a questão fica errada? Não. Não por quê? Porque ele não colocou apenas. Se ele falasse, gente, olha, a segurança pública, direito, dever, lá, inclui-se, dentre outros, ou inclui tal, fica faltando um, não tem problema. Agora, se ele falar, inclui-se apenas, e aí ele tirar algum daqueles que estão ali elencados, a questão fica errada. Quem é mestre nesse tipo de situação é o CESP. Okay? O CESP, ele venera tirar alguma coisinha, mas ele não restringe. Então, muitos pensam que pelo fato dele ter retirado aquela situação, a questão fica errada. Nem sempre a questão fica errada. Só fica errada se ele fizer uma restrição na questão quanto a essa situação. Então, essa questão 20 aí, perfeita. Beleza? Então, mais uma vez eu reitero, não deixe de ler o artigo 144 da nossa Constituição Federal. Próxima questão. Olha, é porque eu gosto tanto de falar, eu gosto tanto de colocar observações, e eu não sabia, de fato, que as lives aqui elas só duravam 1 hora. Né? E ontem eu sentei um bambu colocando observação à torta e à direita e corrigi só até 16. Né? Mas hoje eu vou tentar terminar essas 50 porque eu quero estar fazendo outras lives aí com vocês. Mas eu geralmente vou limitar apenas a 20 questões a partir das próximas, justamente para que eu possa corrigir cada uma minuciosamente, da forma como eu gosto, da forma como eu sempre faço nas minhas aulas. Beleza? Então vamos lá. 21. O ato de aquisição de outra nacionalidade não acarreta a perda da nacionalidade do brasileiro nato ou naturalizado residente em estado estrangeiro, quando a norma estrangeira, por motivos profissionais ou para o exercício de direitos civis, impor a sua naturalização como condição para a permanência naquele país. Perfeito. Vamos lembrar um detalhe. Olha aqui. Irmão, Leandrão, meu irmãozão, hoje eu estou marcando aqui. Hoje eu não vou ser mandioca, não. Já estamos aí em 13 minutos. Na verdade, 15, porque eu liguei a câmera depois. Né? Então vamos nessa. Olha aqui. Vejam bem. Em regra, quando você adquire outra nacionalidade, você perde a nossa. Seja você um brasileiro nato ou naturalizado. Essa é a regra. Todavia, o artigo 12, parágrafo 4º, ele coloca 2 casos em que nós permitimos fazer a manutenção de nacionalidade. O que é isso? Nós temos 2 casos que, mesmo adquirindo outra, você não perde a nossa. Quais são os 2 casos, professor? Vamos relembrar? Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então entenda, se você é brasileiro e consegue pegar o vínculo originário de outros países, você não perde a nossa. Professor, quer dizer que eu posso ser nato de vários países? Sim, porque você tem tanto o critério do solo, ius soli, quanto o critério do sangue, da ascendência, que é o ius sanguinis. Então, se você brasileiro consegue tornar-se nato em outros países, você pode ter 10 nacionalidades que eu não estou nem aí. Agora, o que o Brasil não gosta muito é o seguinte. Você é um brasileiro, sai daqui para tornar-se em um outro país naturalizado. Eu permito você naturalizar-se em um outro país sem perder a nossa, sim. Desde que a naturalização ela seja fruto de imposição.
Beleza? Por isso que ele fala, né? Adquiriu outra, perde a nossa, salvo em caso de imposição pela lei estrangeira de naturalização, como condição para permanência no país ou para o exercício de direitos civis. Beleza? Então, essa questão 21, ela está perfeita, certíssimo. Algum problema até aqui? Alguma dúvida? Eu estou vendo aqui, eu estou acompanhando as mensagens, ok? Então, qualquer dúvida que você tenha aí, pode digitar, que eu vou dirimi-las aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. 22, questão muito boa. No exercício do poder regulamentar, os ministros de Estado poderão expedir instruções e editar decretos para execução de leis nos termos da Constituição. Agora é com vocês. Certo ou errado? Vou esperar a resposta um pouquinho aqui. Vou ler de novo. No exercício do poder regulamentar, os ministros de Estado poderão expedir instruções e editar decretos para execução de leis nos termos da Constituição. E aí? Vamos lá, vamos respondendo. Galera do YouTube, só o ouro. Vocês vão estar comigo até o termo de posse ser assinado. Vamos lá. E aí, galera, bora participar? Sextou, doido. Hoje é sexta, participa. Aí, alguém, graças a Deus. Felipe, obrigado. Lina, obrigado. Vamos nessa. Certo, errado, cerrado. Vamos, bora. E aí? Questão está errada. Cuidado. Quando você pega o artigo 84, ele fala ali sobre as competências do presidente da República. E você tem ali dois decretos. Você tem um decreto que está previsto no inciso 4º e um decreto que está previsto no inciso 6. O inciso 4º, ele fala bem assim, ó, artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 4º, sancionar, promulgar e fazer públicas as leis. Aí ele continua. Bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Perceba, o artigo 84 ele não dá nome para decreto. Mas lá no inciso 4º, quando ele fala de decreto, ele está falando ali do decreto regulamentar. Quando você pega o inciso 6, ele fala dispor mediante decreto. Aí tem as alíneas A e B. Esse decreto do inciso 6, ele é chamado de decreto autônomo. Beleza? Onde eu quero chegar? O decreto autônomo, de acordo com o próprio parágrafo único do artigo 84, ele é delegável. Porque de todo o artigo 84, você pode delegar os incisos 6, o 12 e o 25, primeira parte. Agora, cuidado. O decreto regulamentar, que é esse previsto no inciso 4º, ele é indelegável. O decreto regulamentar, ele só pode ser expedido pelo presidente da República e ponto final. Beleza? Então, o decreto regulamentar é indelegável. Ele está previsto no artigo 84, inciso 4º. O decreto autônomo, previsto no artigo 84, inciso 6, esse, por sua vez, ele é delegável. Então, a questão 22, ela está errada, porque o ministro de Estado ele não pode expedir decretos para execução de leis, porque esse aí é o decreto regulamentar. Tranquilo? 23. Com o objetivo de organizar a administração federal, o presidente da República pode, mediante decreto, extinguir cargo público quando vago, bem como órgão público. Vem cá. Questão está errada, já marca aí. Mas tem um artigo que não cai em prova, ele despenca. É o artigo 84, que trata das competências do presidente. E eu tenho a audácia de falar para vocês que o inciso mais cobrado, indiscutivelmente, é o inciso 6. Vamos relembrar o que o inciso 6 fala? Vamos lá, pega a sua Constituição aí, eu tenho uma aqui. Vamos lá. Com a cabeça de... Alguns perguntam, como é que você decorou a Constituição? Gente, com a cabeça desse tamanho, se eu não decorar, uma cabeça de melancia dessa serve para quê? Se não for para decorar as coisas. Misericórdia. Né? O inciso 6 fala assim, dispor mediante decreto, a linha A, sobre a organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos. A linha B, extinguir cargos e funções quando vagos. Então, o decreto autônomo, ele pode fazer muita coisa. Agora, ele não pode aumentar despesas, ele não pode criar nem extinguir órgãos e ministérios, nem cargos públicos, porque isso obrigatoriamente tem que ser feito por meio de uma lei. Então, de fato, o decreto autônomo, de acordo com a
a linha B do inciso 6 do artigo 84, ele pode extinguir cargo vago no executivo, óbvio. Agora, a questão fala que ele pode extinguir órgão público. Não. Criação e extinção de órgãos e ministérios apenas por meio de lei. Beleza? Decreto não pode de jeito nenhum fazer isso. Então, não deixe de ler o artigo 84. Se no seu edital lá tiver poder executivo, muito provavelmente a questão do executivo ela venha do artigo 84 da Constituição. Próxima. 24. Questão de muitos aí. Vamos lá. Decorre do princípio constitucional fundamental da independência e harmonia entre os poderes a impossibilidade de que um poder exerça a função típica de outro, não podendo, por exemplo, o judiciário exercer função administrativa. Se você errar uma dessa, eu sou o primeiro a matar você. Né? Claro que não. Nós sabemos que os órgãos eles têm funções típicas, mas eles também têm funções atípicas. Né? Isso aí vem justamente quando você faz a fusão da teoria de Montesquieu com a teoria dos checks and balances, que é uma teoria de Bolingbroke, né? Onde ele preserva ali a questão da harmonia entre os poderes. Então, hoje, todos os órgãos, executivo, legislativo e judiciário, eles têm funções típicas, mas eles também gozam de funções atípicas. Então, ao passo que o judiciário, de forma típica, ele julga, ele vai resolver os conflitos oriundos das relações sociais, de forma atípica ele vai administrar, quando, por exemplo, um tribunal faz um concurso, e ele vai legislar, quando um tribunal, aí, por exemplo, cria o seu regimento interno. Então, a questão 24 ela está errada. 25. A independência entre os poderes é limitada, haja vista que a Constituição Federal prevê a interferência legítima de um poder sobre o outro nos limites estabelecidos constitucionalmente. Perfeito. Isso aí é justamente o que nós chamamos de freios e contrapesos. Né? A famosa teoria dos freios e contrapesos é justamente isso. É uma fiscalização recíproca entre os órgãos, né? Nos termos definidos pela Constituição Federal, para que justamente no final da situação toda você tenha o quê? Você tenha harmonia entre os poderes. Os poderes têm independência? Tem, mas eles também precisam de uma fiscalização, justamente para que gere uma harmonia entre eles. Porque uma independência ilimitada, uma independência irrestrita, ela vai gerar, com certeza, uma arbitrariedade, né? E isso não é interessante para esse sistema de freios e contrapesos, para esse sistema de tripartição dos poderes. Ok? 26. A apuração de infrações penais cometidas contra os interesses de empresa pública federal insere-se no âmbito da competência da Polícia Federal. Perfeito, certinho, né? O que acontece? Você tem que entender que duas situações caem muito nessas questões de carreiras policiais, sobretudo nas atribuições da PF. É justamente a questão de crimes contra empresa pública e crimes contra a sociedade de economia mista. Crime contra empresa pública quem investiga é a PF. Crimes contra a sociedade de economia mista é a Polícia Civil. Se o crime é investigado pela PF, a denúncia é feita pelo Ministério Público Federal e o julgamento, então, vai ser na Justiça Federal. Se o crime for contra a sociedade de economia mista, a investigação, então, ela será feita pela Polícia Civil, a denúncia será feita pelo Ministério Público Estadual e o julgamento vai ser feito na Justiça Estadual. Estão vendo, pessoal? Só vendo aqui o tempo. Estão vendo? É justamente isso que eu tento pregar sempre do direito constitucional. Quando você tem um conhecimento bom, amplo, abrangente do direito constitucional, você consegue acertar muita coisa. Você consegue acertar questões não apenas de constitucional, você acerta a questão de penal, de processo penal, de direito administrativo, até porque a Constituição, o direito constitucional, é a base para todo o sistema jurídico do nosso Estado. Então, jamais eu vou ter a audácia de falar que direito constitucional é a matéria mais importante para concurso. Não é. A matéria mais importante é uma gramática. E todo concurso você pega pelo menos 15, 10, 20 questões. Tem concurso que tem 3, 5 questões de constitucional. Agora, eu posso lhe afirmar veementemente, das matérias jurídicas que vocês estudam ou que vão estudar, com certeza a mais importante é a Constituição. Porque é o direito constitucional, porque justamente é ele que vai dar
a base, é ele que faz o alicerce de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Então, por isso, sempre eu vou estar aqui chamando a atenção de vocês para que vocês entendam o direito constitucional de uma forma mais ampla. Próxima questão, 27. O Brasil, desde a promulgação da Constituição de 1946, tem adotado o presidencialismo como forma de governo. Assim, a atividade executiva está concentrada na figura do presidente da República, que é, ao mesmo tempo, chefe de governo, chefe de Estado e chefe da administração pública. E aí, pessoal? O que vocês acham? Olha, essa questão ela tem dois erros. Só que tem um erro, se você cometeu aí, é inadmissível. Primeiro, ele fala que presidencialismo é forma de governo. Não. Forma de governo é república e monarquia. Forma de Estado, unitário, federado. Regime de governo, democracia ou ditadura. Presidencialismo e parlamentarismo entra como sistema de governo. Então, primeiro erro aí, olha quem entrou aí, meu irmãozão, professor Júnior Vieira, um grande professor de Direito Constitucional, hoje está lá em Roraima, salvo engano, ele cuida lá da Assembleia Legislativa, é um cara especialista aí em processo legislativo. Sigam lá meu irmãozão, professor Júnior Vieira, né? Precisa de qualquer coisa aí inerente a processo legislativo, a direito constitucional como um todo, né? Você pode ir lá que você também vai estar bem, né, abarcado. O cara tem um conhecimento surreal. Beleza? Tamo junto, meu irmão. Gabriel, safado! Filho da mamãe, só o ouro. Então, o primeiro erro aí é que o presidencialismo não é forma, é sistema de governo. Segundo erro, ele fala que o presidencialismo nasce em 1946. Errado. O presidencialismo ele nasce junto com a República. Ele nasce em 1889. E aí, o presidencialismo, então, ele passa a ser constitucionalizado com a nossa segunda Constituição, que foi a Constituição do dia 24 de fevereiro de 1891. Desde a nossa segunda Constituição, 1891, todas as demais replicaram o presidencialismo. Só que na Constituição de 46, especificamente, aconteceu algo interessante. Com a saída de Jânio Quadros e a entrada de João Goulart, né, acontece que em 61, então, o Congresso faz uma emenda e acaba instituindo o parlamentarismo. É tanto que o nosso primeiro-ministro foi Tancredo, né? E aí, o parlamentarismo, então, ele vai de 1961 a 1963. Porque para que o parlamentarismo pudesse ser mantido, ele tinha que passar pelo crivo do povo, né? Só que quando ele passa por esse crivo, ele é derribado, ele cai por terra. Então, na Constituição de 46, mais precisamente entre 1961 a 1963, nós adotamos o parlamentarismo como sistema de governo. Mas também foi o único período aí desde 1891. De resto, nosso sistema tem sido aí o presidencialismo. Inclusive, na Constituição de 88, nós, cidadãos brasileiros, tivemos a oportunidade de mudar isso. Mas nós, por meio de voto, em 1993, acabamos ratificando uma república presidencialista. Você pode ver isso aí lá no artigo 2º, né? Artigo 2º ou 3º lá do ADCP. Falhou aqui a cabeça agora. Beleza? Então, essa questão 27 tem dois erros. Primeiro, desde a promulgação da Constituição de 1891. Segundo, que presidencialismo não é forma de governo, é sistema de governo. Agora, está correto quando ele fala que o presidente é chefe de governo, chefe de Estado e chefe da administração pública. Quanto a isso, a questão aí fica tranquila. 28. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Já temos aí metade do tempo da nossa live. Vamos nessa. 28. Mas vamos tentar fechar essas questões aqui hoje. Na República Federativa do Brasil, a União exerce a soberania do Estado brasileiro e se constitui em pessoa jurídica de direito público internacional, a fim de que possa exercer o direito de celebrar tratados no plano internacional. E aí? Certo, errado ou cerrado? E aí? Vamos lá. Errado. Aí meu amigo aí, Giovanni, fera, daqui uns dias vai falar no Senado. Em nome de Jesus, fala amém. Fala amém! E me leva pro churrasco de posse. Se você for do Senado, não fizer um churrascão com aquelas melhores carnes, eu vou chegar lá atirando a porra toda. O pau vai quebrar, eu sou doido. Muito bem. Olha aqui, os meus filhos falam, papai, você é muito maluco, né? Papai é doido, mas ele é um maluco, beleza. Olha aqui, a questão tá errada.
Só que geralmente nessa questão, amém, aí moleque doido. Só que geralmente nessa questão ocorre um aberratio ictus, um erro de alvo. Você atira ali achando que tá certo, só que na verdade você tinha que ter mirado ali. Vem cá. Muitos pensam que o erro dessa questão está aqui, quer ver? Vamos ver. Na República Federativa do Brasil, a União exerce a soberania do Estado brasileiro. Alguns falam errado. A União não é soberana. Quem é soberana é a República. Onde foi que ele falou que a União é soberana? Ele falou que a União exerce a soberania. De fato, é a União que exerce soberania. Entenda. Existe diferença em ser soberano e exercer soberania. Quem é soberano é a República Federativa do Brasil. União, estados, DF, municípios são autônomos. Todavia, fica a cargo da União exercer a soberania. Entenda, a União não é soberana, mas a União exerce soberania sempre que atua em nome da República Federativa do Brasil. Então, essa parte está certa. O erro está aqui, ó. E se constitui pessoa jurídica de direito público internacional. Errado. União não é direito público internacional. União, estados, DF, municípios, que são os entes federativos, são pessoas jurídicas de direito público interno. Só quem é pessoa jurídica de direito público externo ou internacional, como alguns falam, é a República Federativa do Brasil. Ok? Então, cuidado. Né? O erro da questão está justamente quando ele fala, então, que a União é direito público internacional. Ela é interno. Agora, quanto ao fato de falar que a União exerce soberania, isso aí está perfeito, não tem erro algum nessa situação. 29. Forma de governo diz respeito ao modo como se relacionam os poderes, especialmente os poderes legislativo e executivo. Estão me ligando aqui, isso é hora de ligar, filho do ego. Sendo os estados, segundo a classificação dualista de Maquiavel, divididos em repúblicas ou monarquias. Isso é bem típico de uma prova do CESP. Vem cá. Tem uma parte dessa questão que está certa. Forma de governo, de fato, é teoria dualista de Maquiavel e nós dividimos em república e monarquia. Ok? Só que essa questão tem um probleminha. O conceito que ele deu para a forma de governo. Ele falou assim, ó. Forma de governo diz respeito ao modo como se relacionam os poderes, especialmente os poderes legislativo e executivo. Errado. Essa relação entre executivo e legislativo não é forma de governo. Isso aí é sistema de governo. Forma de governo, professor, o que eu entendo por forma de governo? Forma de governo é a maneira pela qual estabelecemos o poder na sociedade e como relacionamos governantes e governados. Beleza? Então, o conceito que ele deu aí para forma de governo está errado. Essa relação entre executivo e legislativo não é forma, é sistema de governo. Tranquilo até aqui? Ficou claro alguma dúvida, pessoal? Lembrando que essa live ela fica gravada por 24 horas, caso você queira aqui depois rever, anotar os detalhes, bem como posteriormente eu vou colocá-la lá no meu canal do YouTube. Beleza? Lá no professor Orlando Júnior. Se você ainda não fez a inscrição no meu canal, não seja mandioca, vai lá e faça a inscrição no meu canal. Beleza? Pra ficar legal. Se inscreva no canal. Esse é aquele Felipe Neto. Oh, meu Deus do céu, eu tenho que escutar isso todo dia lá em casa. Caso menino. Muito bem. 30. Temos aí já 35 minutos de live. Só o ouro. Vamos nessa. 30. Por ser o Brasil uma federação, é reconhecida na Constituição brasileira a autonomia de estados, DF, territórios e municípios. Errado. Né? Território, hoje nós não temos nenhum, porém, eles podem ser criados. Se porventura nós criarmos um território por meio de lei complementar, na forma do artigo 18, parágrafo 2º, eles não terão autonomia, porque o território é uma descentralização administrativa territorial pertencente à União. Então, uma vez criando um território por lei complementar, o território ele não vai gozar de autonomia. A autonomia é uma característica inerente aos entes federativos. E, de acordo com o artigo 18, são eles União, Estados, DF e municípios. 31. Compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros. Errado. Errado por quê? Porque envolve
o famoso princípio da predominância do interesse, que o ministro Supremo agora acabou, na minha opinião, cagando em cima disso aí, desculpa o termo. Mas vamos lá, vamos pegar aqui, foi uma decisão monocrática, então não vou entrar nesse mérito. Você tem o transporte intramunicipal ou municipal, que é aquele que só roda dentro do município. Transporte intramunicipal, o interesse é local, então quem cuida é o município. Você tem o transporte intermunicipal, que é quando vai de um município para o outro. Se vai de um município para o outro, foge ao âmbito local e passa ao âmbito regional. Então, o transporte intermunicipal não é da União, é do Estado. E você tem o transporte interestadual e internacional, que por sua vez ganha uma abrangência nacional, portanto fica a cargo da União cuidar do assunto. Então o erro dessa questão é quando ele fala de intermunicipal. Sublinha o intermunicipal aí e coloca que intermunicipal é competência do Estado e não competência da União. Verdade, ministros têm interesse. É a famosa politização do poder judiciário. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. 32. Cabe à União organizar e manter o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Errado. Errado porque, com a emenda 69 de 2012, a Defensoria Pública sai desse rol. A Defensoria Pública, desde 2012, com o advento da emenda 69, ela passou a ser organizada e mantida pelo próprio DF. Então, hoje nós temos 5 órgãos que são organizados e mantidos pela União. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Como eu sempre falo, são órgãos que estão no DF, mas não são órgãos do DF, uma vez que são organizados e mantidos, né, pela União. Então, 32 errado. Aí só deixe depois, não deixe depois aí de lembrar nessa 32 para fazer a leitura da súmula vinculante 39, beleza? Que ela vai falar que compete à União legislar sobre o vencimento de policial civil, militar e corpo de bombeiros militar do DF. E último detalhe, esse aqui, para quem fazer prova da PCDF. Embora PM, civil e bombeiro sejam organizados e mantidos pela União, beleza? Eles estão subordinados ao governador do Distrito Federal. Isso aí você pega lá pelo artigo 144 da Constituição Federal. Ok? Próxima, 33. Vamos lá, vamos terminar essas questões hoje. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas e medidas provisórias. Até que tudo bem. Todas aí de acordo com o artigo 60, de acordo com o artigo 59. Né? Aí ele continua. Os decretos legislativos e as resoluções que tratam de matérias de competência privativa do Senado e da Câmara são considerados atos internos do Poder Legislativo que não necessitam de sanção presidencial e, portanto, não compõem o processo legislativo. Errado. Decreto legislativo e resolução também entram dentro das espécies normativas do artigo 59. Portanto, são espécies normativas. Segundo ponto. Quando eu falo de resolução, quem usa resolução? Câmara, Senado e Congresso Nacional. Agora, quando eu falo de decreto legislativo, o decreto legislativo só pode ser utilizado pelo Congresso Nacional. Então você fala, olha, porque a Câmara dos Deputados, valendo-se de um decreto legislativo errado. Câmara dos Deputados e Senado Federal só podem exteriorizar seus atos por resolução, ok? Agora, o Congresso Nacional, diferentemente, pode exteriorizar por resolução ou por decreto legislativo, a depender do caso. Ok? Então, questão errada. 34. Se um projeto de lei for rejeitado em uma das casas do Congresso Nacional, a matéria dele constante somente poderá ser objeto de novo projeto no mesmo ano legislativo, mediante proposta de 2/3 dos membros de qualquer das casas legislativas. E aí, pessoal? O que vocês acham? Primeiro, alguém sabe qual é o nome disso aí? Isso é chamado de princípio da irrepetibilidade. Quando eu falo de emenda ou de medida provisória, nós adotamos uma irrepetibilidade absoluta. Como assim, professor? Uma emenda ou uma medida provisória rejeitada não pode de jeito nenhum ser proposta na mesma sessão legislativa. Diferentemente ao projeto de lei.
No projeto de lei, nós aplicamos o princípio da irrepetibilidade relativa. Em regra, um projeto de lei rejeitado não pode ser deliberado, não pode ser proposto na mesma sessão legislativa. Porém, tem uma exceção, que é quando você solicita isso por maioria absoluta de qualquer das casas. Então, a questão está errada por conta do quórum. Ele colocou o quórum de 2/3. O quórum, na verdade, para você pedir essa situação é o quórum de maioria absoluta. Beleza? Então, corrijam aí. 35. Vamos lá. Só estou dando um gás aqui porque eu quero terminar essas 50 hoje, para que eu já possa mandar uma lista nova para vocês. Mas qualquer dúvida, como eu falei anteriormente, pode mandar mensagem no privado que eu vou resolver. 35. Se um decreto do presidente da República transferir para a ANS competências que sejam atualmente atribuídas ao Ministério da Saúde, e se essa modificação não implicar aumento de despesas, tal decreto será constitucional. Perfeito. Porque o artigo 84, inciso 6, a linha A, fala que um decreto autônomo ele pode organizar e colocar em funcionamento a administração pública federal, desde que não implique aumento de despesas, nem faça criação ou extinção de órgãos. Perfeito. Então, marca o texto aí. Artigo 84, inciso 6, a linha A. Artigo 84, inciso 6, a linha A. 36. É vedada a edição de medidas provisórias relativas à matéria de direito civil. E aí? Errado. O artigo 62, ele coloca várias vedações para uma medida provisória. Inclusive, se no seu edital tiver processo legislativo, deem atenção à espécie chamada medida provisória. Sobretudo, as vedações de uma medida provisória. O artigo 62 coloca várias. Medida provisória não pode expor sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partido político, direito eleitoral, penal, processo civil, organização do judiciário, do Ministério Público, tem várias vedações da MP. Agora entenda, medida provisória não trata de penal e processo civil. A Constituição não coloca nenhuma vedação para a MP não dispor sobre direito civil. Então, como não tem uma vedação, então medida provisória pode sim tratar sobre direito civil. 37. Em caso de grave violação dos direitos internacionais, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados de direitos internacionais, dos quais o Brasil seja signatário, poderá suscitar perante o Supremo Tribunal Federal, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. E aí? Essa questão 37, ela trata sobre o famoso IDC, Incidente de Deslocamento de Competência, previsto no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. Porém, a questão está errada. Está errada por conta de um detalhe apenas. Ela está quase perfeita. De fato, quem suscita isso é apenas o PGR, mas o PGR ele suscita isso perante o STJ. Então, ele pede para o STJ para tirar a questão da Justiça Estadual e mandar para a Justiça Federal. A questão fala que ele tem que suscitar isso perante o STF. Né? Minha amiga aí, ó, Diário de Maternidade. Parabéns, isso mesmo, é no STJ que é feito o IDC. Um dos casos mais famosos que nós vimos aí é o caso do Dorothy Stang, aquela missionária e tudo, onde o PGR acabou suscitando, então, um deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal perante o Superior Tribunal de Justiça. Então, a questão está errada por conta apenas do STF. E depois coloque aí, artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal. 38. O cancelamento da naturalização em razão de sentença judicial transitada em julgado implica cassação de direitos políticos, pessoal? Claro que não. De acordo com o artigo 15, é vedada a cassação de direitos políticos. Como que nós privamos alguém dos direitos políticos? Ou você vai privar por meio de perda de direito político, ou por meio de suspensão, nunca por meio de cassação. E aí, embora o artigo 15 ele não discrimine isso, nós temos 2 casos que levam perda e 3 casos que levam suspensão. Quais os casos que levam à perda, professor? Cancelamento da naturalização por sentença judicial, escusa ou objeção de consciência.
Os casos que levam à suspensão são eles: incapacidade civil absoluta, sentença judicial transitada em julgado e a improbidade administrativa. Então, no caso, ele falou de cancelamento de naturalização, então isso não ia importar cassação, isso ia importar perda de direitos políticos. Nós não temos, de acordo com o artigo 15, cassação de direitos políticos. Ou perde ou suspende. Beleza? Tranquilo? Então coloque aí artigo 15. Vamos lá. 39. O transporte e o lazer são direitos sociais expressamente previstos na Constituição? Perfeito. Já falamos um pouquinho do artigo 6º, né? Já falamos aí da necessidade, infelizmente, de memorizar os direitos sociais elencados no artigo 6º. E dentre outros que nós temos ali, o transporte e o lazer estão dentro desses direitos sociais. 39, correto. 40. As distinções entre brasileiros natos e naturalizados, além das constantes na Constituição, devem ser previstas em lei complementar. Errado. Errado por quê? O artigo 12, parágrafo 3º, ele vai nos falar que a lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros. Então, o único instrumento idôneo, o único instrumento correto que nós temos hoje para discriminar brasileiros é a própria Constituição. Beleza? Então, uma lei, ainda que seja uma lei complementar, não pode estabelecer esse tipo de distinção. É por isso, então, que a Constituição vai lá e, de forma excepcional, coloca algumas exceções, como, por exemplo, nós temos alguns cargos que são privativos de nato, presidente, vice-presidente e outros. Nós temos 6 funções lá no Conselho da República, artigo 89, que são reservadas para nato. Nós não podemos extraditar um brasileiro nato. Empresa jornalística ou de radiodifusão, de acordo com o artigo 222, só pode ser exercida por nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Então, são algumas exceções que nós temos aí entre natos e naturalizados. Porém, eu tenho que lembrar sempre da regra. Embora a Constituição tenha colocado, de fato, algumas exceções entre nato e naturalizado, a regra é tratá-los com isonomia, é tratá-los com igualdade. Entretanto, é impossível darmos um tratamento 100% equânime. Por isso, nós fazemos aí algumas distinções, algumas exceções. Beleza? Próxima questão. Estou preocupado hoje com o tempo. Tem 10 minutos ainda. Vamos lá. 41. Uma lei que altere o processo eleitoral e que seja editada no ano das eleições municipais poderá ser aplicada desde que sua edição se der no mínimo 180 dias antes do pleito eletivo. Errado. Princípio da anualidade, artigo 16. Princípio da anualidade, artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não podendo ser aplicada caso falte menos de um ano para a eleição. Então não são 180 dias, é o princípio da anualidade. Um ano. 42. Tranquilo até aqui, pessoal? Responda em 10 segundos. Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza? Está tudo certo? Dá uma curtida aí. Deixa eu ver se está tudo certo. Quero ver aquele coraçãozinho subindo. Manda um coração aí, por favor. Manda um coração. Vai ficar legal. Manda um coração, vai. Aí, graças a Deus. Obrigado, vou continuar. Muito bem. Sem coração não continuo. Em reconhecimento... agora eu subiu vários corações. Agora chega o meu, disparou aqui. Muito bem. Em reconhecimento à internacionalização da matéria relativa a direitos e garantias fundamentais, a Constituição da República estabelece que tratados internacionais serão equivalentes a emendas constitucionais se forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. A questão está errada. Errada por quê? Porque ele engoliu os direitos humanos. O artigo 5º, parágrafo 3º, ele fala: os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que sejam aprovados na forma de uma emenda, ou seja, cada casa do Congresso, 2 turnos de votação com um quórum de 3/5, equivalem-se às emendas. Aí eu te pergunto, ele omitiu aí os direitos humanos. Ter omitido direitos humanos faz com que esse tratado tenha status de quê? Faz com que esse tratado tenha status de lei ordinária. Beleza? Lembra o seguinte: tratado internacional falou de direitos humanos,
foi aprovado na forma de uma emenda, tem força de Constituição. Tratado internacional falou de direitos humanos, porém não foi aprovado na forma de uma emenda, ou foi aprovado antes da emenda 45 de 2004, tem força de supralegal. Agora, se o meu tratado internacional ele não falar de direitos humanos, pouco importa a forma que ele foi aprovado. Nesse caso, faz com que ele tenha status de lei ordinária ou não tem problema ele colocar força de norma infraconstitucional. Então, questão errada. 43. A Constituição atribui ao Poder Judiciário autorização exclusiva para dissolver compulsoriamente associações. E aí? Perfeito. Geralmente, quem faz concurso tem receio, tem medo, temor de algumas palavras, como exclusiva. Né? Sobretudo se for uma prova do CESP, que tem fator de punibilidade. Né? Então, quando ele coloca exclusiva, nós ficamos com o pé atrás. Mas ele só trocou porque, o artigo 5º fala assim: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Ele trocou só pelo exclusiva. Então não tem problema nenhum. De fato, tanto dissolver compulsoriamente quanto suspender, eu preciso aí de reserva jurisdicional. Suspender qualquer decisão judicial resolve, dissolver compulsoriamente tem que estar transitada em julgado. 44. De acordo com a Constituição, a inviolabilidade do sigilo de correspondência e comunicações telefônicas, essa aqui repetiu, poderá ser quebrado por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Isso eu corrigi ontem, né? Errado. Errado porque são apenas as comunicações telefônicas. Pelo artigo 5º, inciso 12, você não pode violar a correspondência. Até expliquei isso ontem, não foi, meu amigo Giovanni? Né? Você perguntou da questão das correspondências nos presídios, certo? E eu até expliquei. Então, se você não viu, tem isso aí na live de ontem. 45. Vai dar tempo. Fé em Deus. Se um casal formado por um cidadão argentino e uma cidadã canadense for contratado pela República do Uruguai para prestar serviços em representação consular desse país no Brasil e durante a prestação desses serviços tiver filho em território brasileiro, tal filho, conforme disposto na Constituição, será brasileiro nato. Perfeito. Perfeito por quê? De acordo com o artigo 12, inciso 1º, alínea A, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Você, nessa questão, tem 2 estrangeiros e tem um a serviço, mas não está a serviço do seu país. Ela é uma canadense que está a serviço do Uruguai. Como não está a serviço do seu país, então é brasileiro nato, sim. Certinho. 46. Considere que determinado governador de estado esteja em seu primeiro mandato eletivo, 2011-2014, e pretenda candidatar-se à reeleição para o mandato 2015-2018. Considere ainda que em 2012 ele e sua esposa tenham rompido o vínculo conjugal. Nessa situação hipotética, caso seja confirmada a candidatura à reeleição, a ex-esposa não poderá candidatar-se no ano de 2014 ao cargo de deputado estadual no estado em que seu ex-esposo é governador. Perfeito. Perfeito por quê? De acordo com a súmula vinculante 18, divórcio no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa, que é aquela que está prevista lá no artigo 14, parágrafo 7º da nossa Constituição. Beleza? Então, certinho. Então, coloquei artigo 14, parágrafo 7º e súmula vinculante 18. 47. O STF adota a posição de que o mandado de injunção não tem função concretista, porque não cabe ao judiciário conferir disciplina legal ao caso concreto, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Errado. Errado porque hoje a visão do Supremo no mandado de injunção é uma visão concretista. Até 2007, antes do julgamento do mandado de injunção 712, a visão era não concretista, ou seja, teoria de Pilatos. Se você não fez, eu também não faço, lavo minhas mãos. Mas depois de um julgamento de 2007, o Supremo passou a adotar uma visão concretista. A visão concretista é aquela em que o judiciário supre a inércia da autoridade omissa. Né? Nós vimos aí o famoso caso da greve, né? Que até hoje o direito não foi regulamentado. Mas hoje servidor público pode fazer greve graças a um mandado de injunção, onde o Supremo aplicou por analogia a Lei dos Empregados Privados, que é a Lei 7.783 de 89, para os servidores públicos. Isso é uma visão concretista, é quando eu acabo suprindo a
inércia da autoridade. Então, errado. 48. Os direitos sociais são normas programáticas e, portanto, desprovidas de eficácia jurídica, dependendo da discricionariedade do administrador público para que se concretizem. Primeiro, não é discricionariedade, o ato é vinculado, né? Embora tenha que observar a reserva do possível, o ato é vinculado. Segundo probleminha aí é quando ele fala desprovido de eficácia jurídica. Errado. Toda norma constitucional produz eficácia jurídica. Nenhuma norma constitucional está desprovida de eficácia. Todas as normas constitucionais produzem efeito jurídico. Todas elas produzem pelo menos o efeito negativo, que é aquele de obstar a legislação infraconstitucional. Errado. 49, vamos lá. São considerados direitos sociais, dentre outros, as liberdades positivas e negativas, mas de observância facultativa face à reserva do possível. Primeiro, não é liberdade negativa, é liberdade positiva. A liberdade negativa é direito de primeira geração, né? E direito social é direito de segunda. Então, positivas. Tiro negativa. Segundo erro, de observância facultativa face à reserva do possível. Não, observância é obrigatória. Eu tenho que observar em regra a reserva do possível. Agora, tem dois casos que o Supremo fala que você não é obrigado a levar em consideração a reserva do possível. Diante de mínimo existencial e para justificar atividade ilícita. Então, diante de mínimo existencial ou para justificar atividade ilícita, você não pode invocar a reserva do possível. São as duas exceções. Vamos lá. Aí não, vou terminar. 50. Um Estado da Federação que possua 51 deputados federais possuirá necessariamente 76 deputados estaduais. Errado. Com 51 deputados federais, é só você somar com 24. Lembra o seguinte, se eu tenho de 8 até 12 deputados federais, quantos deputados estaduais eu vou ter? É só você multiplicar por 3. Por exemplo, o DF tem 8 deputados federais, multiplica por 3. Por isso, nós temos 24 deputados distritais. Agora, se o Estado tiver de 13 até 70, você soma com 24. Beleza? Vamos lá, 51. Tá acabando, tem 20 segundos. A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o manifestante, que deve se identificar e assumir a autoria daquilo que expressar, certo? 52, para fechar. Os tratados sobre direitos humanos possuem status de emenda constitucional, de maneira que a autoridade pública que desobedecer estará sujeita à responsabilização. Errado, porque tem que ser aprovado como emenda. Fechei, só um ouro!